Olá, professor. Olá, professora. Eu sou Cássia Castro, assessora pedagógica da Somos Educação, e irei mediar esse nosso encontro hoje. Este vídeo ele faz parte de uma trilha formativa disponibilizada para escolas parceiras adotantes da plataforma PAR. A nossa ideia é apresentar a vocês um modelo, um planejamento de aula feito por um especialista que tem como base dois pilares principais da transformação digital, que são a utilização de recursos educacionais digitais multimodais e também a utilização de metodologias ativas, né, para compor esse planejamento. A nossa intenção é que este vídeo, este plano de aula, seja uma inspiração para você, professor, para você, professora, para os seus futuros planejamentos e também para você que já percebeu que o livro didático não é e não deve mais ser a única ferramenta utilizada em sala de aula. Porque os nossos alunos, esses que estão hoje inseridos nas nossas salas de aula, eles precisam de muito mais do que apenas um livro didático. E a realidade, a sociedade onde esses adolescentes estão inseridos, ela nos pede também muito mais do que apenas a intenção de trabalhar com um livro didático apenas. Então, a nossa ideia é mostrar para vocês, professores, a utilização de diferentes ferramentas e metodologias para que, a partir de uma intencionalidade pedagógica, as suas aulas sejam muito mais ativas e você tenha resultados de alto nível. Nós estamos aqui hoje com a professora Vanessa, especialista em língua portuguesa. Olá, professora Vanessa. Olá, Cássia. Como Tudo vai? bem? Tudo bem. Tudo bem. A nossa dinâmica aqui hoje vai ser super simples. Tu Sim. apresentas o teu planejamento de aula e eu fico aqui mostrando aos professores como tudo isso funciona na prática lá na plataforma Plural. Tudo certo? Tudo certo, maravilha. Então, a sala de aula é toda tua, prof. Muito obrigada. Olá, professor, olá, professora. É um prazer compartilhar com você esse plano de aula. Sei que todos vocês, meus colegas de trabalho, de profissão, de dia a dia, possuem as suas estratégias, né? O seu modo de trabalhar em sala de aula. Então, a ideia aqui hoje, o nosso objetivo, o meu objetivo, de todos nós aqui, é fomentar a troca de experiências, né? Baseado, como a Cássia já disse anteriormente, no uso da tecnologia e especialmente em recursos da plataforma PAR, a fim de que consigamos buscar inovações necessárias ao contexto educacional atual de hoje, do nosso presente. Então, eu espero, ao longo desses minutos, né, desse tempinho com você, ajudar no que for possível, né? Enfim, é isso. Então, posso, Cássia? Já posso aqui começar minha apresentação? Pode sim, vamos lá. Vamos lá. Então, esse plano, ele foi pensado, né, para os anos finais aí do fundamental, e pensamos aqui também num tempo de aula de 45 minutos. E o que foi considerado, né? O que é importante considerar? É pensar uma aula que tenha um objetivo. O que eu pretendo naquela aula? Qual que é o meu objetivo? O que eu preciso avaliar naquele momento em que eu apresento o meu objeto do conhecimento? O que eu espero que os meus alunos, ao final dessa aula, tenham conseguido contemplar, tenham conseguido alcançar? Então, eu acredito, e é um exercício, né? A cada aula, é um exercício meu, é um exercício seu, é nosso, de pensar e planejar aquela aula com o máximo de carinho, atenção e técnica. Então, essa foi a ideia aqui. O nosso objeto de conhecimento hoje é a intertextualidade, tema muito frequentado, né, nos vestibulares, no dia a dia, no nosso cotidiano, enfim. E o que eu propus aqui? Pensar na habilidade de interpretação, de inferência, que é algo tão solicitado, tão visitado, tão frequentado aí em exames externos, na nossa prática diária, né? Então, pensei nessa aula a partir desse objeto do conhecimento
inferir a questão da presença de valores sociais, culturais, humanos, trabalhar também a partir de textos que tragam visões de mundo, textos literários. Os textos literários nos possibilitam fortemente, né, trabalhar essa habilidade. Ajudar também o aluno a pensar como justificar aquilo que ele entendeu, aquilo que ele pensou. Então, foram algumas aqui habilidades que eu acredito que sejam importantes. E se vocês observarem a segunda habilidade, né, a 05, aqui considerando o finalzinho, ela vai falar do justificar em textos multissemióticos, tirinhas, charges, memes, o efeito de humor, né, para que o aluno consiga, de fato, ao longo dessa aula, exercitar, trabalhar, compreender os textos segundo essa esfera proposta aqui. E aí, o que a gente propõe? O que é interessante observar? Por meio dos materiais, às vezes, ao longo da história, a gente acredita que só um material seja suficiente, ou só um recurso seja suficiente. Cada vez mais a gente percebe que a variação de material a respeito de um mesmo assunto enriquece cada vez mais a aula, a abordagem. Eu acho que essa questão do como abordar o assunto é muito importante. Então, os materiais selecionados aqui, eles nos auxiliam nessa abordagem, né? E a gente acaba atendendo a classe de um modo amplo, de um modo geral. Então, a gente consegue atender o aluno que é mais visual, o aluno que é mais auditivo, o aluno que é mais da música, do som. A gente vai despertando ali, naquele momento de aula, interesses. Então, o material nos apoia, o material nos ajuda nesse sentido, né? Então, aqui a gente tem o português linguagens. Já trabalhei muito, por muitos anos trabalho ainda com esse material, tenho bastante apreço por ele, enfim, faz parte da minha história como professora. Caderno de atividades, um material que pode nos auxiliar, ajudar em atividades, abordagens, textos, né? E esse material que é o PAC, os textos dialogam entre si, é muito interessante, muito dinâmico. Então, essa tela aqui, professores, ela é especial, tá bom? Deem atenção aí, por favor. E aí, pensando aqui rapidamente, numa estratégia, né, para esse primeiro momento de aula, essa iniciação. Contextualização, apresentação do conteúdo, muitas vezes colocar o objetivo da aula ali no cantinho da lousa, do quadro, enfim, do recurso que você tem em sala, e motivá-los, motivar a classe a pensar o que é, né? Você já ouviu falar, você sabe o que é intertextualidade, qual é a origem da palavra intertextualidade, promover no aluno a reflexão, para que ele se sinta participando desse projeto de aula, né? Desse objeto do conhecimento que está sendo desenvolvido. E aí, eu pensei também de colocar, de modo até um pouco espontâneo, entre aspas, uma situação, né? Uma situação inicial para análise. Essa espontaneidade não é tão espontânea assim, porque nós vamos encontrar no próprio material propostas interessantes para que esse início de aula, que é tão importante, tão fundamental, ele seja significativo e ele alcance o seu objetivo no final da aula, né? E aí, nessa etapa 1 ainda, eu considero aqui interessante começar, por exemplo, com o tema, né, a história do Pequeno Príncipe, trazendo aí o gênero, trazendo a reportagem, trazendo a história em quadrinhos, o próprio trecho do livro, do romance, né, O Pequeno Príncipe, para que o aluno comece a perceber, de modo ainda não tão conceitual, mas mais interpretativo, o que é a intertextualidade, né? E aí pensei aqui, Cássia, estou na etapa 2, quer mostrar ali para os professores? Podemos mostrar sim, Vanessa, sem problemas. Aqui é aula mesmo, é como funciona na realidade. Eu vou mostrar para vocês aqui, então, como funciona tudo isso no plural. O que nós temos lá no plural para mostrar para vocês? Na verdade, para garantir a facilidade e a gestão de
esses conteúdos dentro da plataforma, é ideal que você, professor, sempre comece aqui pelo ícone do CGE Digital, que é a nossa ferramenta de planejamento dentro da plataforma Plural. Nós aqui já preparamos este planejamento com este tópico de intertextualidade que a professora Vanessa está apresentando aqui para vocês. Então, eu vou clicar no meu planejamento, eu tenho ali o tópico planejado intertextualidade. Quando eu clico em consultar livros, automaticamente a plataforma já está me direcionando para aqueles livros que a professora chamou a atenção no seu slide. Ou seja, todas as obras que apresentam textos e conteúdos sobre intertextualidade dentro da plataforma. Neste caso aqui, vocês podem perceber que ele apresenta o português linguagens de todos os anos que eu, professora, tenho alunos e turmas dentro da minha plataforma, além do Telares e os PECs de conteúdos educacionais digitais multimodais que vêm complementar este tema. Então, professores, é importante que vocês utilizem as obras indicadas para aquela faixa etária. Neste caso, como a professora está preparando uma aula de 9º ano, a gente vai utilizar aqui, então, os livros de 9º ano. Quando eu clico aqui nestes 4 conteúdos que estão indicados abaixo do livro, ele já vai me mostrar dentro do livro quais capítulos trazem este conteúdo, este tópico do conteúdo abordado, né, e planejado por vocês dentro daquela obra. Certo, Vanessa? Vamos adiante, então. Aí, no avançar, professores, muito obrigada, Cássia. No avançar da aula, porque falando aqui parece que as coisas serão demoradas, mas não serão. Cada um sabe que a nossa dinâmica é muito viva da sala de aula. Então, já caminhando, né, para o objetivo mais profundo, né, em relação ao objeto do conhecimento, o conteúdo em si, a gente começa, por meio da utilização desses materiais, a aprofundar, a consolidar esse conceito. Então, a gente parte primeiro, naquele primeiro momento da aula, uma base mais do conhecimento do aluno, a gente parte do aluno, a gente parte do que o aluno tem, né, como material, como conhecimento, e depois a gente vai conduzindo essa aula para os nossos objetivos aí acadêmicos. Então, aqui nessa segunda etapa da aula, eu pensei em desenvolvimento e análise do conteúdo. E eu considero essa parte muito importante, porque, de fato, nós vamos ter a oportunidade de trabalhar a apresentação de textos, os recursos, as atividades interativas, como eu já disse, né, o PEC, tem muito ali de dinâmico, de vivo para trabalhar com os alunos. Isso favorece, amplia o conhecimento, ajuda na caracterização e na formação conceitual do nosso conteúdo aqui, que no caso é a intertextualidade. Além disso, a gente, por meio também do uso do material, a gente percebe os próprios mecanismos da língua, né? E dessa forma apresentar como a intertextualidade se dá no nível textual. E aí já, Cássia, vou para a etapa 3, ó, tô continuando aqui. Tudo bem. E aqui na etapa 3, para finalizar bem uma aula, já pensar, né, ao longo, lá quando a gente planeja a nossa aula, como que eu vou avaliar? Será que eu cheguei, alcancei os meus objetivos nessa aula? Então, eu propus aqui alunos em duplas, mas aí você, professor, professora, vai entender a sua dinâmica, a sua turma. A gente sabe que as turmas, elas mudam um pouco, né? Cada uma tem a sua necessidade, mas pensando aí em duplas e atividade, pode iniciar em uma aula breve, levantamento de filmes, animações, por parte dos alunos também, canções que se pautam nesse recurso, nesse mecanismo que é chamado intertextualidade. Aí essa tarefa, eu acho interessante trabalhar o maestro como
com uma atividade autoral, dissertativa, em que a gente consolida esse percurso, né, que foi já conduzido, já foi traçado desde o início da aula. É isso, Cássia. Tem mais alguma coisa aí para você trazer para os professores ou eu dou sequência? Tem sim. Eu gostaria agora de compartilhar com os professores dois aspectos importantes que você trouxeste no seu planejamento, prof, que é a utilização dos PECs. Vocês lembram que quando nós puxamos aqui, então, os materiais associados à intertextualidade, eu já puxei um PEC, aqui eu já recebi um PEC indicado pela plataforma para trabalho com os alunos. Porém, eu posso também, de uma forma aleatória, né? Buscar nos meus livros digitais, eu coloco na coleção PEC, Recurso Educacional Digital, busco por língua portuguesa e quando eu dou um buscar, ele me traz outros PECs que podem estar associados à língua portuguesa e a este trabalho que eu quero fazer com os meus alunos. Eu vou citar aqui o PEC, os textos dialogam entre si. Então, qual é o objetivo de um PEC? O PEC ele visa trabalhar um pequeno recorte de um conteúdo abordado, né, nos planejamentos dos professores, com uma dinâmica própria e recursos multimodais e com outras funcionalidades que muito além de apenas textos lineares do livro didático. Como funciona um PEC, então? O PEC ele vai trazer sempre de antemão uma pergunta instigadora para que os alunos sintam curiosidade pelo tema, ou seja, os textos dialogam realmente entre si e ele traz para a gente 3 momentos importantes. Primeiro momento, partiu, ou seja, uma introdução do conteúdo que vai ser abordado naquele PEC. Segundo momento, bora lá, ou seja, o desenvolvimento do conteúdo propriamente dito. E para finalizar, como a professora também já citou, o último momento e aí, entendeu? Para que o aluno possa, a partir dos seus conhecimentos, testá-los, verificar se ele realmente entendeu aquilo que está sendo trabalhado naquele PEC, certo? Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês a partir lá do meu CGE, quando eu tenho o meu tópico planejado e eu clico no meu tópico planejado intertextualidade, eu vou para uma página onde eu posso diretamente também buscar atividades relacionadas àquele conteúdo propriamente dito. Ou seja, não vou precisar, em um bar vasto de atividades, buscar, né, aquilo que eu estou trabalhando com os meus alunos. Eu clico naquele objeto ali e automaticamente ele me direciona para a página onde diz buscar atividades sobre aquele tema. E a plataforma automaticamente vai me buscar atividades de livros didáticos relacionados, por exemplo, à intertextualidade. Certo? Eu posso buscar, além das atividades dos livros didáticos, eu posso escolher outros conteúdos, como, por exemplo, buscar atividades de intertextualidade no banco de questões, em questões relativas a vestibular, Olimpíadas, Enem, e assim por diante. Certo? Prof. Vanessa, vamos falar um pouquinho sobre as metodologias utilizadas na sua aula? Muito bem. Essa é a pérola, não, menina dos olhos, né? Não é pérola dos olhos. Menina dos olhos. É a menina dos olhos. Essa é a parte muito, muito interessante e muito esperada, né? Eu falo como professora. Que metodologias? Como que a gente atrai a atenção do aluno para a nossa aula, para essa construção aí do nosso conteúdo? Então, eu, ao longo da fala, tentei aí mostrar um pouquinho a questão da leitura compartilhada, naquele momento inicial da aula. Então, eu trago uma situação, eu trago um texto, eu trago um fragmento textual, ou até mesmo, gente, uma experiência, né? Que pode ser ali compartilhada.
A aula dialogada é algo que eu acredito muito, né? A aula dialogada, uma avaliação oral, então é o momento em que eu pergunto, eu escolho duplas, eu escolho o aluno na sua individualmente, eu posso dividir a classe, né, em grupos, em turmas, enfim. E acredito também nessa aprendizagem em duplas, porque é o momento em que eles podem conversar sobre as propostas lançadas ao longo da aula. E, por último, a sala de aula invertida. Então, eu posso propor também, já pensando, tendo em conta o meu planejamento, pedir para que eles pesquisem, para que eles tragam uma situação e, de repente, começar a aula dessa forma. É uma outra possibilidade. Ou terminar a aula, ou no meio da aula, também pedir para que eles pesquisem algo, uma situação, e aquela situação pode ser compartilhada, problematizada na sala, ou pedir para que eles tragam isso na próxima aula, né? Eu acho que aqui a gente consegue, é claro que há outras muitas possibilidades, mas para essa abordagem aqui proposta, eu acho que a gente fica muito bem com essas metodologias. É isso, Cássia. Vanessa, nós te agradecemos demais. Muito obrigada por compartilhar este planejamento conosco. Obrigada a você, professor, obrigada a você, professora, que nos assistiu até aqui. E sempre lembrando que qualquer dúvida em relação à utilização dos recursos referentes à plataforma Plural, você pode consultar o assessor pedagógico que atende a sua escola. Muito obrigada e até a próxima.